Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu submeto a tua vontade, eu submeto ao teu governo. Eu declaro que a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Eu declaro que a minha mente está sob o teu governo. E que eu não declare nada nessa noite que seja da minha pessoa. Que somente o teu Espírito possa fluir nesta casa, Senhor. Que a minha voz seja a voz do teu Espírito, a voz do Cristo ressuscitado que habita em mim. Declaramos isso com toda certeza, Senhor. E declaramos que a tua vida, Senhor, se ministre através de nós. Que nós possamos exalar nessa noite o teu perfume. Que nós possamos exalar nessa noite, Pai, a tua voz. Que nós possamos exalar nessa noite a tua mente. Que nós possamos estar, Senhor. E eu declaro nessa casa, nesta noite, que todas as pessoas estejam com a mente cativas ao teu senhorio. Que o senhorio de Cristo agora governe essa casa nessa noite, Senhor. Que as mentes estejam cativas. E eu quebro agora, Senhor, toda a opressão. Eu libero agora, Senhor, toda a prisão. Cadeias eu destruo agora pelo nome de Cristo. Declaro agora a tua vida, Senhor, sobre cada um de nós. Sobre cada filho e sobre cada filha dessa casa. Sobre cada amigo, cada irmão dessa casa, Senhor. Nós declaramos. Sobre cada ministro dessa casa, Senhor. Declaramos a tua voz. Declaramos a tua voz. Declaramos que os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir. Amém? Abra comigo 1 Samuel capítulo 16. Eu não estou muito... Nessas últimas semanas eu não estou mais aquele pregador de esboço. Não sei, não estou conseguindo. Então, né? Faz uma semana já que eu não consigo fazer esboço. Porque eu faço, o Senhor vem e toma todo o esboço da gente. E aí eu falei, tá bom, eu quero só fluir, Senhor, não quero mais. Vou entender o que o Senhor está falando aqui neste momento. A gente prepara, escreve, né? E é importante isso, irmãos. Eu não concordo muito com essa ideia de que eu não preciso estudar, não preciso escrever, não, e é só sair falando. Que não, se você não tem Cristo, você vai falar bobeira, querido. Amém? Então é importante você escrever, é importante você pesquisar. Mas tem que sair de Cristo, né? E hoje o Senhor, eu estou com uma palavra aqui que durante domingo passado, né? O culto de domingo passado que a pastora Zelinda ministrou uma palavra aqui e ela falou uma coisa assim, ó. E aquilo pegou no meu espírito. Davi, ele foi achado por Deus quando estava de trás das malhadas. Amém? E aí o Senhor foi ministrando ao meu espírito. Se você vai ficar um pouco alegre ou vai ficar triste com o que eu vou ministrar aqui hoje, saiba que é o espírito que o Senhor me levou a lugares, entendeu? Dentro dessa palavra. E eu acho que você vai sair daqui alegre. Amém? Abra aí 1 Samuel, versículo 16. No capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. O homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Quantos já ouviram aquele ditado que a primeira impressão é o que fica? A primeira impressão sempre é da carne. A primeira impressão sempre é de Adão. A primeira impressão sempre é aos olhos de Adão. No Espírito nós não temos nós não temos esse título, irmãos. Nós não temos esse dilema e nós não vivemos por essa palavra. Essa palavra não é uma verdade em nós. Isso é uma mentira.
a primeira impressão que fica. Isso é uma mentira. Porque depende da onde você está tirando a impressão. Da onde você está vendo isso. Ah, meu Deus do céu. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. Amém? Da onde você está tirando, querido? Então, se nós não tirarmos a nossa impressão, segundo é o Espírito, tudo que nós vamos tirar é mentira, porque Adão ele já está numa raiz errada e na raiz de mentira. E quando a gente entende isso em Cristo, nós vamos entender o que diz aqui em 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele diz que assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Porque ele está falando assim, se a gente considera segundo a carne, nós vamos ficar nesse ditado que a primeira impressão é o que fica. E aqui nós estamos vendo Samuel indo ungir um rei, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e ele foi na casa de Jessé para ungir, porque o Senhor falou, vai na casa de Jessé, e um dos filhos dele será rei de Israel. E o profeta Samuel, homem usado por Deus, homem que não errava em ouvir Deus, mas quase errou pelos seus olhos. Porque, querido, não adianta a gente ouvir bem se a gente enxergar mal. Eu tenho os ouvidos abertos para ouvir o céu, mas os olhos enxergam mal. Você ouve o céu com os ouvidos, mas enxerga muito mal, só carne com os seus olhos. E o Senhor fala para Samuel, Samuel, não cometa o mesmo erro. Saul foi ungido pela aparência. Saul foi ungido pelo que ele podia fazer. Mestre de guerra, homem sábio, lutador. Mas eu não escolho esse. E Samuel, quando olha para os seus filhos aqui, para os filhos de Jessé, e aí ele olha para um, olha para outro, aí o Senhor fala com ele, não é esse. Não adianta você querer achar que esse cara aí que é formoso, que esse cara aí que já sabe lutar, que esse cara aí que já é adestrado, não é Eliabe. Porque Eliabe era um cara que já estava adestrado, ele já era da guarda de Saul, ele já era o cara que lutava no exército de Saul, já era o cara que sabia manejar a espada, já era o cara que estaria pronto para fazer uma guerra e enfrentar uma guerra. O Senhor fala, não é ele. Depois de Eliabe vem Abinadab, outro também que também estava pronto, porque também era do exército de Saul, lutava na guerra, lutava nas batalhas, já estava treinado. É assim mesmo que a gente pensa na nossa mente religiosa, né? Vou pegar esse aqui porque esse aqui já está treinado. Vou pegar esse aqui porque ele estudou 5 anos de teologia, tem um diploma de bacharel em teologia, e é ele que vai ser usado. E aí vem Samar, também o Senhor fala para este também, não é o que eu escolhi. Todos os 7 filhos de Jessé passam pela vista de Samuel. Samuel já tinha acabado de receber uma repreensão do Senhor, e falou assim, não, agora eu não vou fazer mais conforme meus olhos, eu vou fazer conforme a escolha do Senhor. No versículo 11, aqui de Samuel 16, 1 Samuel 16, no versículo 11, do jeito que estava, senão vai começar a reverberar. Acho que vocês estão colocando muito retorno aqui atrás.
Samuel questiona Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque nós não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo e de belos olhos. Diga comigo, belos olhos. Você acha que as coisas estão escritas na Bíblia aqui à toa, né? Belos olhos. Saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Diga comigo, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Aqui nós estamos falando do antigo pacto. Nós estamos falando que o Espírito ele não vivia nas pessoas. Ele se assenhorava, ele possuía as pessoas que eram escolhidas. Todos os ungidos eram cheios do Espírito. Então ele foi cheio do Espírito, como Saul também tinha sido cheio do Espírito, depois o Senhor o reprovou e tirou, como Samuel foi cheio. Todos os profetas, todos os reis do antigo pacto, quando eles eram escolhidos e ungidos, o Espírito do Senhor enchia suas vidas. Assim foi com Sansão, com todos os outros homens. E o Espírito do Senhor pelejava as guerras. Amém? E o Espírito do Senhor os conduzia. Hoje você vive num ambiente muito maior do que esse. Que a partir da morte e ressurreição de Cristo, lá no dia do Pentecostes, quando veio o Espírito do Senhor e derramou línguas como de fogo, ali o Espírito do Senhor, ele passa a habitar dentro de nós. Por isso que o Senhor falava assim: eu vou, mas vos darei um consolador. Eu vou, mas vos darei um consolador. No dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor passa a habitar em todos os filhos. Então você vive num ambiente de maior importância do que Davi viveu. A história de Davi aqui, ela só serve para nós como uma referência, para mostrar como que nós devemos nos portar. Mas você vive num ambiente, numa legislação de maior importância. Nós vivemos o pacto de maior importância da igreja, que é o novo pacto, que é Deus habitando dentro de nós. E Davi, ele já tinha ciência disso, porque ele ansiava por isso. Davi, se você olhar os salmos que ele escreve, todos os salmos dele já ansiava por esse tempo que nós vivemos hoje. Porque quem vive no profético, ele consegue olhar na frente, querido. Quem vive no profético não anda atrás do diabo, anda na frente do diabo. O diabo não tem revelação, a igreja tem revelação. Só que tem muita igreja sendo de retaguarda e não de vanguarda. A igreja tem que ser de vanguarda, andar na frente das trevas. É nós que ditamos o ritmo das coisas, não as trevas, irmãos. O diabo não sabia nem quem era Jesus. O diabo não sabia nem quem era Moisés. Jesus já estava ali, ó. Mas como se ele já tinha sido nascido? Pois é, se ele soubesse quem era Jesus, ele tinha ido na casa de Maria de José e matado Maria e José. Como ele não sabia, ele teve que mandar matar todo mundo. E assim como foi lá no Egito, que o faraó mandou matar todas as crianças, porque ele não sabia quem que seria o libertador também. E aí o Senhor pega e esconde Moisés dentro do Egito. Mais uma vez o Senhor pega... Estou roubando aqui a palavra do apóstolo Germino. Mais uma vez o Senhor pega Jesus e esconde lá no Egito. Vai, José e Maria, vai para o Egito, vai. Vai esconder lá. Se o diabo não muda as estratégias, nós não vamos mudar também não.
vai na frente dele, depois ele vai voltar. Então a igreja tem que entender as movimentações. Davi não foi ungido a rei e logo tomou posse do trono. Será que essa geração que nós vivemos hoje esperaria isso? Será que essa geração que nós estamos hoje, depois que um pastor falasse assim, eu vou te ungir a profeta, teria a paciência de esperar? Teria a paciência de esperar o tempo de cumprir ou o tempo de exercer o seu chamado? Irmãos, a oferta aqui para as crianças deu R$ 559,50. Amém? E aí, também? Amém. E o Júlio falou que vai doar também todos os coletes. Amém? Então, amém. Amém. Glórias a Deus. Voltando aqui. Essa geração teria paciência de esperar o processo de Deus? Porque todo mundo sabe falar que Davi foi chamado de trás das malhadas, e fica, eu vou ser chamado também. Você sabe esperar os processos de Deus? Mais à frente, nós vamos ver que Davi foi enviado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos. O menino que já tinha sido ungido a rei estava levando marmita. Eu sou rei, mas estou levando marmita. Será que nessa geração soberba, cheia de orgulho, Davi se sobreviveria ou prosperaria? Porque ele já tinha sido ungido a rei e estava levando marmita. E quando Davi chega no acampamento, porque o seu pai falou, vai lá, procura o capitão da guarda lá, traz para mim notícia dos seus irmãos, porque eu preciso saber como que seus irmãos estão. O menino que tinha sido ungido a rei ainda estava lá atrás no campo cuidando de ovelhas, e ele já era rei. Nós não temos problema com a unção, irmão. Nós temos problema com o caráter. O maior problema dessa geração não é a falta de unção, é a falta de caráter. E o caráter está desalinhado porque não está alinhado em Cristo. Como nós falamos aqui de manhã, nós estamos cheios de dons, mas zero de frutos. A árvore está cheia de folhas, mas não tem fruto. E uma árvore cheia de folhas, o Senhor passa e fala assim, ô figueira, você não tem fruto, eu estou com fome. Ah, não tem? Ah, mas estou cheio de folha, folha não serve. Eu vou te amaldiçoar e você não vai dar mais fruto nunca mais. Aí as pessoas ficam bravas e falam, nossa, como que Jesus era ruim. Ele foi comer fruto na figueira e nem era época de fruto e ele foi comer fruto na figueira. Chegou lá, não tinha fruto e ele amaldiçoou a figueira. Porque nós vivemos um ambiente hoje que não é de estação mais, irmão. Você vive um novo pacto. Não é. A estação é quando o Espírito vem em você e se apoderava de você e você lutava. Hoje não tem mais isso. O Espírito habita em você e você tem ele todos os dias. É a palavra de Ezequiel 47, que as árvores que estão plantadas junto aos ribeiros, e elas vão florescer e vão dar fruto todos os meses do ano. Se nós estamos enxertados em Cristo, se nós somos um enxerto que estamos na raiz que é Cristo, você foi cortado, irmãos, entenda isso comigo. Entenda isso comigo. Romanos 11. Você foi cortado da onde você estava. Você foi cortado da raiz adâmica, você foi cortado de Adão. Você foi tirado de Adão e enxertado em Cristo. Esse corte, podemos dizer que é a morte nossa, é a cruz. Nós experimentamos a cruz de Cristo, por quê? Porque nós estávamos numa raiz, onde os meus pensamentos valiam, onde as minhas ideias valiam, onde os meus sofismas valiam, os meus conceitos me regulavam. E aí eu alimentava, e aquela árvore estava enxertada. Romanos 11 fala que nós éramos uma oliveira brava. Oliveira brava, Romanos 11. Abra comigo, irmãos. Hoje nós vamos... Está tudo solto aqui. Romanos 11.
Como eu gosto disso. Romanos 11. E versículo 17. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra estes ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Nós estávamos enxertados em nós mesmos. Nós estávamos com a raiz em terra, terra que não é cultivada. A oliveira brava é a oliveira que nasce sem cultivar. Ela fica lá e não dá fruto. E uma oliveira, para dar bons frutos, ela precisava ser cultivada, precisava ter uma terra boa. Uma terra boa. Depois nós vamos entrar numa parábola aí, que no meio de uma vinha tinha uma oliveira e tal. O cara foi lá e cultivou a terra e produziu frutos. E tem que ter uma raiz boa. É por isso que o Senhor fala, por isso que Paulo nos usa essa parte do enxerto. Você foi cortado da árvore que você estava. Se você se alimentava daquela seiva que aquela raiz antiga produzia, quando você é cortado e enxertado em Cristo, você passa a se alimentar do que a raiz que é Cristo produz. Então você começa a se alimentar da vida dele. Você passa num processo de cruz, e quando você é enxertado nele, você passa na ressurreição. E a sua morte não exala a morte, a sua morte exala a vida de Cristo. A sua morte exala o perfume dele. É por isso que num ambiente de extrema pressão, muito óleo é liberado. Muito óleo é liberado num ambiente de extrema pressão. E Davi chega para lutar, chega para servir os seus irmãos e para saber a notícia dos seus irmãos. A primeira coisa que o seu irmão fala para ele: vai embora daqui. Eu conheço você, você está querendo vir aqui para ouvir e ficar gozando da gente e dando risada da gente? Vai embora daqui, nós não queremos você aqui. Vai embora, cara. Mas é interessante que Davi levanta de manhãzinha para ir ajudar seus irmãos. Ele não deixa de cuidar daquilo que ele estava cuidando para o pai. Ele cuidava do rebanho do pai. Um cara que já era ungido a rei, cuidava do rebanho do pai. E se você for estudar a história aí, você vai ver que os rebanhos que Davi cuidava não era o rebanho bom, era o rebanho ruim. Porque era ovelha malhada, e a ovelha malhada era considerada ruim para o povo judeu. E mesmo depois de ter sido ungido a rei, ele estava cuidando. Então ele recebe a palavra de envio do seu pai, vai levar para os seus irmãos comida e buscar saber como estavam os seus irmãos. E ele, antes de ir, ele deixa as ovelhas com outro pastor e fala assim: ó, cuida para mim, por favor, eu não posso deixar que essas ovelhas se percam. Eu não posso deixar que essas ovelhas se percam. Porque se elas se perderem, o meu pai vai perder. E se meu pai perder, eu também vou perder minha herança. Porque o pai constrói para o filho. O pai não constrói para ele. O pai não constrói para ele, o pai constrói para o filho. E quando o filho entende isso, ele constrói junto. Ele não fica se menosprezando pelo serviço e pelo trabalho. Ele não entra numa onda de rejeição. Davi não se sentia rejeitado, irmãos. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou dentro da sala ali, ou da mesa onde eles iam jantar, ou o que seja. Chegou junto com ele um cheiro de pasto. Chegou com ele um cheiro de ovelha. Mas nem por isso ele se sentiu rejeitado. Ele sabia quem ele era em Deus. Davi podia ter um coração de menino, mas a mente dele sempre foi de rei. Ele podia estar cuidando de ovelha, mas ele sabia que ele estava sendo preparado para cuidar de Israel.
Não era a posição que ele estava que diria quem ele seria. Não era o que ele estava fazendo que diria ou poderia dizer o que ele seria. Mas uma coisa ele sabia: com o mesmo caráter e com o mesmo cuidado e com a mesma excelência que eu fizer aqui, o que Deus colocar nas minhas mãos, eu farei. A ponto de um urso e um leão vinham a querer devorar as suas ovelhas. E este pequeno menino não era rei ainda. Você está entendendo isso ou não? Pegar pela boca, pegar pela barba, rasgar a boca desse urso, rasgar a boca deste leão e proteger as ovelhas. Ele não era rei. A palavra não fala quando que foi isso que aconteceu, porque foi um relato que ele fez para Saul aqui no versículo 17. Olha, rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, você está falando que eu não tenho condições de enfrentar aquele leão, aquele gigante ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus de Israel. Eu conheço o Deus de Israel. Quando eu estava cuidando das ovelhas, chegou um urso lá e eu lutei com ele e rasguei a boca dele. Chegou um leão lá, eu lutei com ele, eu rasguei a boca dele. E ele era só um menino. Mas ele não estava preso na limitação, no pensamento de alguém ou na palavra de alguém. Ele não estava preso no que a sociedade ou que até os seus irmãos mesmo o julgavam. Até mesmo o pai de Davi, Jessé, um homem de Deus, não achava ainda que Davi estava pronto para ser ungido rei, porque ele era o caçula. E ele responde para o profeta da seguinte forma: tem o caçula, tipo assim, querendo dizer assim, poxa, se os que são maiores de idade não serviram, o mais novo não vai servir. Só que nós entendemos que no reino não é como nós pensamos e não é como nós vemos. O Senhor não enxerga a idade cronológica, querido. Você pode ter 50 anos de idade e ser um bebê espiritual. E você pode ter 14 anos de idade e ser um adulto espiritual. Que transforma. Que é chamado, entende o chamado e sabe para que foi chamado. Então a excelência vai estar nas tuas mãos. Assim como em Daniel havia um espírito de excelência, que quando ele chegou na Babilônia, trabalhando para quem o escravizou, as pessoas olharam para ele e viram nele um espírito de excelência. E a excelência, querido, não é uma qualidade, é uma natureza. Quem porta a natureza de Cristo porta a excelência. A excelência não é um pico que eu faço com excelência hoje e amanhã eu já não faço mais. Quem é excelente, ele é excelente. Ele vai fazer com excelência. Davi não deixou ficar sobre o seu coração essa palavra. E ele procura mais uma pessoa e fala assim: me leva até Saul, eu preciso falar com Saul. Me leva até Saul, cara, eu preciso falar com Saul. Ei, rei, eu preciso falar com você. Porque não é possível que eu veja um exército do Deus Todo-Poderoso, todo amedrontado. Um exército que já derrotou Amaleque. Esse exército já tinha derrotado Amaleque, que era o pior inimigo. Acovardado porque tem um gigante aí gritando, dizendo para eles aí que eles não são de nada. Mas é tão interessante, querido, que Saul olha para mim: mas você é um menino, cara, como é que você vai fazer isso? Olha, rei, eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor se apoderou de mim. Eu sei que tem um Espírito. Ele não precisava falar, ele se movia pelo Espírito. Você não precisa falar, você se move pelo Espírito. Quantos leões têm tentado destruir a tua casa, querido? Você vai deixar ele destruir a tua casa? Porque você ainda não está sentado no trono de rei? Quantos ursos estão tentando destruir a tua vida, a tua casa, a tua vida espiritual, e você vai deixar ele destruir? Porque você ainda não foi chamado para ser rei? Só para você, uma palavra, Efésios 1:4, nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós já reinamos com ele. Não é uma posição, não é um título que vai me fazer ser rei. Davi não estava sentado no trono, mas ele já possuía o Deus do trono.
Davi não estava assentado no trono, mas ele já conversava e ele já entendia. E ele já visualizava com os olhos do Deus do trono. O Espírito do Senhor dirigia Davi. Davi olhava aquele homem e falava assim, não, rei, esse cara é um incircunciso. Como é que ele fala assim com o exército do Deus vivo? Deixa eu lutar com esse cara. Para quem estava acovardado, aparece alguém querendo lutar, irmãos. Dizem que na terra de cego, quem tem um olho é rei. Saul fala, então vai lá, cara. Mas antes de ir, eu vou dar para você a minha couraça, vou dar para você o meu escudo, a minha espada. Davi não era treinado, irmãos, para lutar com espada. A arma de Davi era um estilingue. Era uma funda, que é um estilingue primitivo. É o interior esse estilingue que você conhece aí. A funda é um estilingue primitivo. Essa era a arma de Davi. Ele só era habilitado com isso. E Saul dá para ele couraça, dá para ele armadura, dá para ele capacete, dá para ele escudo. E quando ele pega, cara, ele fala, não dá, Saul. Primeiro, não dá para lutar com a armadura de um rei caído, cara. Não dá para lutar, vou falar para você, não dá para lutar com as ferramentas da religião, querido. As ferramentas da religião é trevas. Ah, mas o reino é muito simples, essas coisas. É isso aí, é um estilingue mesmo. Mas é puro. É um estilingue, mas é puro. Não tem corrupção. É um estilingue, mas tem pureza, querido. E onde tem pureza, as trevas não se permeiam. E ele olha para aquilo e fala, não dá, rei, eu não consigo lutar com a sua armadura, eu não consigo colocar toda essa politicagem sua, não dá. Todo esse sistema mundano de mentira seu não cabe dentro de mim. Todo esse modelo de luta. Sabe, existe um ditado no mundo aí que diz assim, numa negociação, se você está com um argumento forte, se mostre fraco. E se você está com argumento fraco, se mostre forte. Isso é mentira. Isso é manipulação. No reino não tem isso. No mundo é assim. Você senta numa mesa de negociação, dá até nojo. A mentira que o mundo promove. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu fui tirado do sistema religioso com muita velocidade. E eu estou sendo tirado do sistema mundano, do mercado de trabalho com muita velocidade também. Porque eu não entendia isso. Ou você é de Cristo ou você é do sistema. Ou você compactua com as coisas de Cristo ou você compactua com as coisas das trevas. E quando você começar a impor as coisas do Senhor, que é verdade e reino, as trevas vão te rejeitar. E nós somos chamados para remir uma geração. E todos os remidores vão ter que enfrentar riscos, vão ter que enfrentar gigantes. Assim como Davi olhou para aquele gigante e falou, não, eu vou enfrentar. Ah, mas você vai morrer. Ah, e que eu morra. Todo agente do reino corre risco. Todo agente do reino tem que estar preparado para enfrentar o seu gigante. Mas antes do gigante tem urso e tem leão, você tem que matá-los. E depois que você mata o urso, mata o leão, mata o gigante, aí você vai servir o rei. Você vai servir o rei. Davi foi servir Saul, e Davi já era ungido a rei e foi servir Saul. Depois que Davi mata aquele gigante, e aquele gigante cai ao chão, e a espada é cortada, a espada corta a cabeça do gigante. Davi usa a espada do gigante para cortar a sua cabeça. Todo mundo aclama, aplaude. O exército de Israel toma coragem, porque covarde é assim, quando um faz, aí todo mundo faz. É mais ou menos a gente assim, quando a gente é chamado para aqui para frente. A gente fica esperando um pelo outro. É quando um vai, todo mundo vai. Irmão, não seja covarde não, seja o Davizinho, seja o primeiro da fila. Puxe a fila. Davi pega ali, corta a cabeça daquele gigante e sai com ela na mão e fala assim, aqui, ó, seu incircunciso, com uma pedra eu derrubei você. Ele passa lá no riacho e pega 5 pedras. Profeticamente ele já estava falando sobre a ação da igreja. Profeticamente Davi já estava falando assim, ó, eu vou pegar aqui o apóstolo,
vou pegar aqui o profeta, vou pegar aqui o evangelista, vou pegar aqui o pastor e vou pegar aqui o mestre. Com os 5 ministérios fluindo na igreja, nós destruímos qualquer gigante, querido. Qualquer gigante da religiosidade, qualquer coisa que tenta nos enfrentar e nos colocar para baixo, num lugar onde a vida de Cristo não produz nada em nós. Não é possível que a igreja não conheça o que é ser a igreja. Não é possível que a igreja não desfrute da vida de Cristo, irmãos, e fique fazendo festinhas particulares. Nós não precisamos de festinhas particulares, nós só precisamos entender o que é Cristo e a vida de Cristo. Nós não precisamos ter prazer com a igreja, porque a igreja é de Cristo. Ele é o esposo, não nós. Nós casamos com Ele, estamos casados com Ele, ataviados com Ele, para reinar com Ele, para governar com Ele. Quero crer que o apostólico foi ali, ou o profético. Mas eu quero dizer que o apostólico foi ali com fundamento e fala assim: vou tirar todo o medo, vou destruir todos os gigantes. Derrubou aquele homem, a pedra não matou, só derrubou. Quem matou foi Davi mesmo, com a espada do próprio gigante. A pedra derruba aquele homem, e o exército sai. Somos vitoriosos. Um exército que a palavra fala que quando o gigante gritava aí, quem que é o homem que vai vir lutar comigo? O exército de Israel inteiro recuava. Porque não conhecia o Deus. Irmãos, eles tinham servido ao Senhor em outras guerras. Eles tinham ganho outras vitórias, mas não conheciam o Deus que eles serviam. Você pode estar fazendo trabalhos para Deus, mas não conhecer Deus. Você pode ser treinado para o trabalho que você faz, mas você não conhece Deus. Davi não era treinado, irmão. Davi ficava lá cuidando das ovelhas, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que nem aquele quadro lá do Mr. Bean que ele conta até dar sono. Ele podia estar lá contando, depois cuidando, tirando o carrapicho. Parava 1 hora, ia treinar a sua artilharia. Mas ele tinha um dom. Mas saiba que não foi o dom que derrubou o gigante. Foi o caráter, foi a vida que ele manifestava. Aonde ele estava enraizado, era o fruto que ele tinha. O fruto de confiar em Deus. O fruto de conhecer Deus. De dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia assim, por pastos verdes. Ele me leva assim a águas tranquilas, sim. Ele me dá alimento bom e me dá água boa. Eu confio nele, eu sei quem é ele. Por ele eu já matei um leão, por ele eu já matei um urso. E é por ele que nós vamos derrubar esse gigante, mesmo que o meu rei não acredite, mesmo que os meus irmãos não acreditem, mesmo que o exército do meu rei não acredite, mesmo que para mim, porque quando você lê no versículo 17, o capitão da guarda aqui, eu até quero ver com você aqui, abre aqui, querido, vamos ler junto. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui, querido, que nós não anotamos nada. Versículo 33 do capítulo 17. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e eu arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e o feria e o matava. E o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E se o Senhor
Me livrou das garras do leão e do urso. Me livrará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse: vai, e que o Senhor esteja contigo. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar. Versículo 39. Porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Amém? Ah, Senhor. É tão interessante aqui, um pouquinho antes, que o capitão da guarda fala para Saul: Saul, eu não sei quem é esse menino. Que Saul pergunta: quem é o pai desse menino? De que filho é esse menino? Versículo 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? E Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Abner, de quem é aquele filho? No entanto, Abner afirma: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi retornou depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça que segurava do filisteu. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? E Davi lhe respondeu: de teu servo, de Jessé, lá de Belém. Agora a resposta de Abner, que é o rei, é: rei, pouco importa, ele vai morrer mesmo. Pouco importa de quem ele é filho, ele vai morrer mesmo. Então eu vou ignorar isso, porque ele vai morrer mesmo. Querido, não espere, um maduro não espere dos outros aquilo que ele precisa realizar. Nenhum maduro vai ficar esperando de alguém aquilo que ele precisa realizar. Os gigantes você precisa derrubar. O leão você precisa matar. Não vai ninguém matar o leão para você, não foi ninguém. Só que Davi vivia debaixo de um envio. E quando ele está debaixo de um envio, querido, não tem leão que prevaleça e não tem urso que prevaleça. Todos nós conhecemos a história de Davi. Todos nós conhecemos o que Davi se tornou. Depois de ter derrubado o gigante dado de Saul. E Davi não traiu Saul. Davi não traiu Saul. Davi já era chamado a ser rei e ele sabia que Saul já estava rejeitado por Deus. E Davi foi servir dentro do palácio. E dentro do palácio Davi tocava a sua harpa e liberava graça sobre aquele lugar, quando o espírito imundo vinha sobre Saul. E a palavra fala que da parte de Deus, Deus mandava que o maligno apoderasse de Saul. E Saul começava a profetizar. A palavra fala que Deus liberava sobre Saul um espírito maligno e Saul começava a profetizar. Por quê? Porque quem está em rebeldia não pode profetizar de Cristo, só vai profetizar através das trevas. Qualquer raiz de rebeldia, e Saul já era um rei rebelde, Deus já tinha rejeitado, porque Saul ele não cumpriu, lá atrás ele foi lá guerrear, ele não destruiu tudo que o Senhor falou para destruir. Saul não esperou Samuel para oferecer sacrifício, ele foi na frente e quis oferecer sacrifício, ele já era um rei rejeitado por Deus. E a palavra fala que Saul começava a profetizar, e nesse momento, quando Saul começava a profetizar, teve um dia que Saul pegou seu arco pegou sua lança e lançou, e Davi estava tocando a harpa, e Saul pega a sua lança e joga em direção de Davi, para acertar Davi, e o Espírito do Senhor impulsiona Davi a se desviar daquela lança, e ele fala: eu não matei Davi, porque a palavra fala aqui mais à frente que um espírito de inveja subiu ao coração de Saul.
Porque o povo elogiava Davi e falava assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E um espírito de inveja nutriu, bem claro, vai lendo para frente, você vai ver. Saul permitiu que um espírito de inveja nutrisse o seu coração. E ele nutriu desse espírito e perseguiu Davi, e Davi continuava servindo a ele, honrando a ele. Continuava tocando a sua harpa, continuava sendo o cara que puxava o exército de Saul. Continuava sendo o cara que lutava em nome de Saul e derrotava todos os inimigos de Israel. Davi continuava ali, servindo a um rei. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, quando Saul o perseguiu, colocou para fora. E depois o povo quer falar que rebelde é quem fica. Saul colocou Davi para fora, porque Saul era um rei rebelde ao modelo de Deus. É por isso que lá em 2 Samuel diz o quê? Que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. A rebelião é um rei rebelde ao modelo de Deus. Um líder rebelde ao modelo que Deus colocou. E Davi sai fugido. E sabe quem que torna o exército de Davi? Os melhores da terra. Vai estudar sobre os 37 homens de Davi. Davi, que era o homem que protegia o rei, que derrubou gigante, que foi escolhido atrás da malhada, irmãos, ele foi expulso do lugar que ele ajudou a salvar, do rei que ele ajudou a proteger. Só que o Davi tinha um nível de honra tão grande e de entendimento, que ele falou assim: eu não ponho a mão nesse cara. Esse cara eu não ponho a mão. Os 37 valentes de Davi era tudo que não prestava, irmão. Mas aqueles homens foram tão fiéis a Davi e honraram Davi a tal ponto que eles estavam dispostos a entregar sua vida por Davi. Porque um ambiente que produz honra gera honra. Colhe honra. Davi honrou aqueles caras que salvou a sua vida. Era tudo que não prestava. Tinha gente até dos filisteus no meio, tinha tudo. Tinha gente de tudo quanto é nação vizinha ali. Era todo cara que não prestava. Eram os piores condenados da sociedade. Foram os 37 valentes de Davi que salvaram Davi e protegeram Davi. E uma certa vez Saul está correndo atrás de Davi, perseguindo Davi. Davi está numa caverna e Saul também. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi vai lá e só tira um pedaço do manto de Saul, para mostrar para ele que ele não era covarde. Para mostrar para Saul: Saul, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu te honro, eu não te mato. Então a história que eu quero falar com você nessa noite hoje aqui, querido, você está por detrás das malhadas? E você anseia ser rei? Então comece a matar o urso e o leão. Porque se você não matar o urso e o leão, querido, não tem trono e não tem reinado para você. Porque Davi poderia ser menino na idade, mas não era menino na maturidade. Problemas virão dentro de casa. Problemas virão no trabalho. E chegará tempo que você precisará se posicionar. E o posicionamento vai te levar a matar o leão e matar o urso. Começa ali. Começa ali. Começa lá no cuidado. É simples cuidar de ovelhinhas. Mas a excelência começa lá. Lá atrás. O rei não começa a ser rei quando alguém colocou ele como rei. Davi começou a ser rei quando ele começou a conhecer o coração de Deus. Porque o Senhor falou para Davi, falou para Samuel, você olha com os olhos do homem, eu vejo o coração. Deus conheceu o coração de Davi, Deus pode conhecer o seu coração? Conhecer o coração é conhecer pelo Espírito. Deus pode contar com você e falar assim: eu conto com meu filho, eu conto com a Meg, porque eu conheço o Espírito dela. Eu conheço a intenção do coração dela. Eu conheço. Pastor, o senhor está falando de Davi, Davi pecou e Deus ainda falou que ele era o homem segundo o coração, porque Deus conhecia o coração dele.
Não havia soberba no coração de Davi. Não havia soberba. E uma das coisas que mais nos impede de crescer no reino é a soberba. De nós acharmos que nós sabemos muito, que nós conhecemos muito. E toda soberba precede a ruína. Saul caiu por causa da soberba. Ele achava que sabia muito. Saul não era um mau rei, irmãos. Saul não foi um mau rei. Saul não pecou, Saul não adulterou, Saul não fez nada disso, mas ele achava que sabia mais que todo mundo. Saul não se submetia ao cuidado dos profetas. Saul não se submetia ao profeta que ungiu a ele. Samuel ungiu ele a rei e Saul não se submetia à voz de Deus. Alguém que não se submete à voz de Deus é inabilitado ou desabilitado a exercer governo. A igreja só pode exercer governo se ela estiver apta para ouvir e ver como Deus vê. Nós não podemos conhecer ninguém como o homem conhece, nós só podemos conhecer como Cristo conhece. E para você conhecer como Cristo conhece, você tem que estar enxertado em Cristo e se alimentando dele. Senão você vai fazer o seu mundinho pessoal. As suas lutas você precisa vencer. E quando Davi chegou lá e os seus irmãos não deixaram falar, ele falou assim, eu não posso nem falar agora. Ele confrontou os seus irmãos. Eu sou proibido de falar. E os seus irmãos estavam numa raiz, querido, de religiosidade e de rejeição tremenda. Agora você veio aqui para zombar de nós porque nós não estamos conseguindo vencer o gigante. Aí Davi falou assim, ei, eu estou proibido de falar o que eu penso? Eu vou falar. Porque com as trevas nós oramos e expulsamos, mas com a religião nós confrontamos, irmãos. Deixa eu falar aqui para você. Quando é demônio, nós oramos e adoramos e expulsamos, mas ignorância da religião é com confronto. Se é possessão maligna de alguém que não conhece ao Senhor, que nunca conheceu o Senhor, não sabe quem é Cristo, você ora, você engole sapo, você vai lá e jejua, né? Alguns aí jejua, ora, coloca a mão, adora, releva. Mas se é confronto religioso, parta para o confronto, querido. Parta para o confronto. Pastor, mas como que eu parto para o confronto? Aí você tem que estar ligado em Cristo. Porque se você não estiver ligado em Cristo, você não vai ter confronto para cima da pessoa. Agora, estar ligado em Cristo, querido, vai nos importar às vezes falar algumas coisas que algumas pessoas não vão querer ouvir. Porque elas não estão em Cristo. E você não pode se recuar. Hoje eu não vou participar porque alguém não gosta aqui dentro de casa. Hoje eu não vou ali. Ei, não recua. O gigante está lá dizendo, cadê o povo de Israel que vai vir aqui para lutar comigo? E você está, não, hoje eu não vou porque... Não, querido. Se o teu marido não conhece ao Senhor, se a tua esposa não conhece ao Senhor, cuide dela. Se ele conhece ao Senhor, confronte ele na palavra e no Espírito. O meu marido é um bêbado, meu marido fuma. Então, irmão, prepara o cantinho dele para ele fumar, compra cigarro da melhor marca para ele, põe lá. Você está servindo ele. A hora que ele colocar para fumar, ele não vai conseguir nem fumar, porque você serviu ele com mão pura. Agora, se ele conhece o Senhor, se ela conhece o Senhor, levante a bandeira, o estandarte e fala assim, pelo rei e pelo reino. Eu declaro toda a religiosidade caída, destruída. Você tem a verdade, mas não faça isso pela força do teu braço. Esteja enxertado em Cristo. Não recue. O que Davi fez com aquele exército que estava acuado foi mostrar para eles, olha, eu não tenho habilidade para a guerra. Eu não sei lutar com essas armas que vocês lutam. Mas eu conheço o Deus desse lugar. Eu conheço o Deus dessa terra. Eu conheço o Deus deste povo. E Ele está aqui. E por Ele eu vou. E vou mostrar para vocês que não é conforme toda tática de guerra suas. Porque o Senhor vai entregar Ele nas nossas mãos pela simplicidade daquilo que Ele me ensinou. Depois Davi se tornou um tremendo guerreiro, irmão. Depois Davi se tornou um cara valente. Um cara que na espada derrotava muita gente. Mas ele começou simples. Ele começou simples. Porque a fé dele estava depositada no Deus que ele conhecia.
A fé dele estava depositada no Deus que ele conhecia. E não que ele aprendeu de livros. Não que ele aprendeu em escolas. Não que ele aprendeu no curso de teologia. Ele aprendeu de conhecer, de comer Deus, de viver com Deus, de cheirar Deus. Davi sabia honrar porque ele conhecia Deus. Davi, ele sabia servir porque ele conhecia Deus. Até hoje, irmãos, o povo judeu clama pelo reinado de Davi. Até hoje o povo judeu exalta Davi. Estão esperando o Messias, mas lembram de Davi. Davi foi um excelente rei. A excelência estava na mão de Davi. Nenhum pecado que Davi cometeu pôde apagar a excelência do reinado dele. Porque ele confiava no Senhor. E ele pagou consequências caras pelos pecados dele. Mas era um cara que ele fazia. Ele tinha o coração, ele conhecia o Senhor e falava assim: eu vou fazer. E você vai ficar esperando o leão e o urso atacar suas ovelhas? Você vai esperar o leão e o urso comer suas ovelhas, destroçar suas ovelhas? Irmãos, por muito tempo a gente não entendeu isso. A gente baixava a cabeça para a religiosidade e apanhava. Mas também nós não tínhamos a vida de Cristo para confrontá-la. Quando Cristo veio a esta terra para nos trazer a vida dele, o que ele mais fez foi confrontar religiosos. E ele não bateu em ninguém, ele não brigou em ninguém, ele confrontava com a vida de Deus que habitava nele. Que aqueles homens ficavam e falavam assim: como é que pode esse cara falar isso? A gente vai pegar ele hoje. Aí ele via através do Espírito: então faz isso. E aí eles falam: como é que pode esse cara ter essa sabedoria e não ser pego? Até que um dia os fariseus chegaram a ele para confrontar e falaram: agora nós vamos colocar ele contra o povo e vamos colocar ele contra César. Ei, é lícito a gente pagar os impostos? Aí ele vem na sabedoria do Senhor e confronta aqueles caras de novo. Vem cá. O que tem nessa moeda, querido? O que tem nela estampado, César? Então deixa eu falar uma coisa para você. Devolve a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só o Espírito do Senhor pode dar um escape. Só o Espírito do Senhor vai te dar a resposta certa. Então você precisa estar nele. Você precisa estar nele. Se você não estiver nele, você vai partir para o braço. Você vai partir para a pancada. Você vai fazer greve. Agora, se você estiver nele, você vai confrontar e falar assim: e é o seguinte, eu estou indo lá porque eu vou buscar vida. Se você não quer vida, eu estou indo atrás da vida. Se você quer morte, continue cheirando morte. Mas a vida que eu busco vai curar você, e você também vai exalar vida. Porque eu fui podado da árvore velha, mas eu estou ligado em Cristo. Se eu estou ligado em Cristo, vai sair fruto aqui. Você vai comer do fruto. E o fruto do Espírito, querido, não são frutos, é um fruto só. Põe Gálatas 5 aí para mim, na tela aí, Gálatas 5. Não precisa pôr mais não, precisa pôr não. Gálatas 5, fala que os frutos é o quê? Amor. O que mais? Abre aí, ajuda aí. Bondade, o que mais? Benignidade, o que mais? Mansidão, o que mais? Domínio próprio, o que mais? Longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe o velho pacto. Isso tudo é novo pacto. E a palavra fala que é o fruto. Deixa eu falar para você, o teu fruto tem que conter tudo isso aí. Se não conter uma dessas coisas, não está ligado em Cristo. O fruto que você vai dar a partir de Cristo tem que conter todas essas qualidades. Essa é a qualidade do fruto. Um pouquinho antes ele fala que as obras da carne, as obras são muitas. Obras são muitas, mas fruto é um só. Obras é uma quantidade enorme. Orgias, imoralidade, e vai lendo, são obras. Agora fruto é um só. Querido, você não vai manifestar um monte de coisa. Por quê? Porque nós só vamos manifestar uma pessoa, a pessoa de Cristo.
Essa é a vida. Então, querido, quem está querendo sair de trás das malhadas? Levante as mãos aí. Falei que muita gente não ia querer. Levante a mão, quem quer sair de trás das malhadas? Só que antes de você sair de lá, você vai ter que fazer algumas coisas que você não está fazendo. Você vai ter que começar a exercitar algumas coisas que você não está exercitando. Oh, essa palavra dava para a gente fazer um monte de gente orar aqui hoje, né? E você vai voar. Porque quem te viu na prova e não te ajudou, agora que você vai sair de trás das malhadas, vai se arrepender. Tudo isso é manipulação, querido. Você vai sair sim de trás das malhadas, mas você vai ter que fazer algumas coisas antes. E deixa eu falar para você. O diabo não conhecia Davi até que o óleo foi lançado sobre ele. Depois que o óleo foi lançado sobre Davi, a perseguição veio. Porque quando lança o óleo, nós estamos declarando assim, ó, esse aqui é o ungido. E depois que você é consagrado, aí a perseguição vem. O diabo não conhece você antes de você ser consagrado. Então não tenha pressa. Você tem que estar pronto para o que você vai enfrentar. Você está pronto? Tem muita gente, por que eu não... eu quero óleo na minha cabeça. Você está pronto depois que o óleo descer? Você está pronto? Você está pronto para aguentar as pressões? O diabo não sabe quem que vai ser consagrado, não sabe quem vai ser escolhido, quem vai ser ungido. Mas quando a gente derrama o óleo, ele começa a saber. Ele não tem revelação. Ele não tem revelação. A igreja tem a revelação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem a revelação. As trevas não têm revelação, mas você tem revelação. E a revelação é estar em Cristo, querido. Sair de trás das malhadas é um posicionamento. E sabe quando que começou isso para Davi? Quando ele resolveu cuidar das ovelhas do seu pai com excelência. E Deus conheceu o seu coração. Sabe quando Davi foi escolhido por Deus para ser rei? Não foi quando Samuel chegou na casa de Davi, foi muito antes disso. Quando Samuel foi enviado para a casa de Davi, Davi já era escolhido por Deus. Quando o Senhor falou assim, olha Samuel, vai lá na casa de Davi. Vai lá na casa de Jessé, lá tem alguém que eu vou escolher. Nem Jessé sabia quem era, mas Deus já sabia quem era. Deus já tinha conhecido as orações de Davi quando ninguém via. Quando Davi estava lá no campo, lá orando e cuidando das ovelhas, meditando e comendo, e todo dia se alimentando do pai, e ninguém vendo, mas cuidando das ovelhas que seu pai colocou, e ele alimentava de Deus, e estava ali com excelência. O Senhor já estava vendo o coração de Davi. Davi podia ter questionado ao seu pai, por que tem que ser para mim essa tarefa? O Senhor tem condição de pagar algum pastor, por que eu tenho que estar aqui cuidando delas? Paga um pastor e eu vou treinar com meus irmãos para ser também um guerreiro. No reino, querido, não é quem tem cara de guerreiro que vai ser guerreiro, não. Não é quem fala como guerreiro que vai ser guerreiro, não. É quem tem o coração igual ao de Cristo. Quem tem o coração semelhante a Ele. Você pode estar numa casa apostólica, e nós temos visto isso, é uma moda agora o pessoal dizer que é apostólico. É uma moda o pessoal pregar pregações que batem nos outros e fala um monte de bobeira dizendo que é apostólico. Você pode estar falando um monte de coisa e não ser apostólico. Porque ser apostólico não é o que você fala, mas é o que você vive. Ser apostólico não é o que você fala com a sua boca, mas é aquilo que você manifesta e porta neste ambiente, onde você se posiciona. Está uma moda agora, pode olhar, toda a igreja agora está mudando o nome para apostólico. Cara, apostólico, nós não temos que mudar o nome para apostólico. A igreja já é apostólica desde a sua origem. Desde o envio, quando o Pai enviou Cristo à terra, a igreja nasceu apostólica. Agora, nós não podemos criar e fazer as coisas por modas, querido. Agora, eu tenho um dom, é nele mesmo que o Senhor vai te usar. Mas esse dom tem que estar submisso a Deus. Deus conhecia o coração de Davi e falou assim, eu não vou envergonhar Davi. Você pode ser aquele cara que não conhece muito de hermenêutica, nem de homilética, mas você imparte a vida de Cristo poderosamente. O Senhor não vai te envergonhar.
Você está entendendo isso? Talvez você não saiba lutar com uma arma moderna, querido. Talvez você não sabe pegar um fuzil na mão, uma R15 na mão. Talvez você não sabe nem ir para um campo de batalha. Mas você sabe adorar poderosamente, querido. Você sabe adorar e comer dele. Coma dele e manifeste ele. Pastor, mas o senhor falou para mim para o confronto. Sim, se você comer dele, você vai confrontar a partir dele. E se você confrontar a partir dele, você não vai ficar fora não, querido. Você não vai ficar fora não. Amém? Talvez você vai ser expulso como Davi foi. Talvez você vai ser expulso como Davi foi. Mas saiba que para que se levantar um rei, para se levantar um rei, precisa que um reinado se caia. E Saul não morre porque alguém mata. Rebeldes morrem pela sua própria espada. Saul morreu pela sua própria espada. A espada de Saul matou Saul, não foi Davi. Davi não precisou fazer nada. Amém? Fica de pé, querido. Vamos ceiar o Senhor nessa noite. Mas entenda aí, querido, que você precisa estar alinhado. Você vai sair sim. Eu não sei o que tem te colocado a ficar aí lutando. Não sei quais são os leões que você tem lutado, quais são os ursos. Mas antes de você derrubar o gigante, derrube os ursos e os leões. Mate os ursos e os leões. Hoje nós estamos numa noite de ceia, onde você vai participar dela. E já começa derrubando alguns leões e alguns ursos, não deixando de participar deste ambiente. A ceia ela é inclusiva. A ceia não é separativa, ela é um momento de inclusão. Se inclua nela para que você tenha a vida de Cristo. Comece aí agora, destruindo um monte de sofisma, destruindo um monte de conceitos religiosos da sua mente, e participe da vida de Cristo. Amém? Inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes.